Mas beleza. Aí olha isso daqui. Vai fazer mais sentido com a imagem, com a foto. Falo mais uma vez. Vocês acham que é natural, é apenas uma mera coincidência, a Globo fazer um remake do Pantanal? Eu fui dar um bisu só pra ver o que tava no primeiro episódio. Falei, cara, deixa eu ver quais as agendas que eles vão tentar falar. Já estão falando de disputa de terras. Não, que isso aqui e tudo mais. Daqui a pouco vão falar em grileiro. Daqui a pouco. Porque uma das coisas que tá aí, né? Licenciamento. A própria esquerda fala que esse negócio é de licenciamento ambiental, regularização fundiária, que o governo quer aprovar. Isso daí é grilagem. É a pele da grilagem. Eu falei, ó, lá vem a Globo. E o tema pra vocês verem, né? O Twitter tava promovendo, ó. Pantanal Watch Party, dando destaque a tweets de famosos, verificados, estrelas e tudo mais. Aí pega tudo isso. O Dudu, né? O Dudu curte essa agenda. Curte. Já visitou muita gente aí, já rodou o mundo também. Olha com quem o Dudu tava. Luciano Huck e o Paulo Artung. Paulo Artung do Renova BR, que não só forma candidatos, mas também, né, candidatos pensantes, que tem uma certa agenda, isso, aquilo, outro. E o Luciano Huck. Luciano Huck, eu acho que não é qualquer um, né? Acho que é alguém que tem um poderzinho assim dentro da Globo. Enfim, né? Vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho, mas vamos continuar falando. Vamos continuar falando. Essa matéria saiu ontem na Folha de São Paulo. Open Society. A Open Society, a fundação do glorioso Jorginho, promove no Brasil um debate, né? Violência contra mulheres na política, com a participação da Cátia Abreu e da ex-deputada Manuela Dávila. Também com a participação da Aniele Franco, né, diretora do Instituto Marielle Franco. E o debate será intramediado, né, pela gloriosa Patrícia Campos Melo. E segue avançando no Brasil, né? A esquerda segue avançando. Debates, isso, aquilo, outro. Me deparei com isso aqui também, falei, rapaz... BlackRock, o maior fundo de investimentos, né, do planeta, eles têm uma carteira aí de 10 trilhões de dólares, muito maior do que o PIB brasileiro. O PIB inteiro do Brasil é menor do que a BlackRock. Imagina a quantidade de empresas, investimento que esse pessoal tem e controla. 10 trilhões. Tenta pensar o que seria 10 trilhões. Tenta pensar que sei lá, como é o nome dele? O Elon Musk, acho que o Elon Musk tem 180 bilhões de dólares. Caraca, bicho. Assim, se você pega, bota 6 Elon Musk junto, dá 1 trilhão. 6, o mais rico do mundo. A BlackRock tem 10. Aí o CEO deles falando, né? O Larry Fink diz que a situação na Rússia e Ucrânia está derrubando a ordem mundial e acabará com a globalização. O mundo está passando por uma transformação. O ataque brutal, né, blá, 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 derrubou a ordem mundial, que estava em vigor desde o fim da questão da Guerra Fria há mais de 30 anos. Ou seja, né, uma nova ordem surge, emerge. Escreveu uma carta para os acionistas. A magnitude das ações da Rússia se estenderá nas próximas décadas e marcará um ponto de virada na ordem mundial da geopolítica, tendências macroeconômicas e mercados de capitais. O Moro voltou da Alemanha falando que lá eles só discutem a questão na Rússia, só. E ele vem voltando perguntando, né, em qual posição o Brasil vai se colocar nesse novo contexto. Parece que o Moro foi lá só para entender como é que isso aqui estava para acontecer. E como ele pode ajudar. Falando um pouco sobre ele, olha como são as coisas. Isso é uma matéria no Globo, falando que, inclusive, os próprios aliados do Moro estavam criticando a ida dele lá na Alemanha. É uma viagem inadequada, afirmou o deputado José Nelto, que é do Podemos, é defensor da campanha dele. Ele fala, eu estou 24 horas por dia afiliando pré-candidatos a deputado federal e estadual. Essa é a missão de todo presidenciável. Estou trabalhando para o Moro, mas não está fazendo nada. Está fazendo coisa muito mais importante. Pessoas próximas à direção da sigla disseram, sob a condição de anonimato, que a agenda gerou um mal-estar dentro da própria campanha. Além do momento inoportuno, há quem considere a viagem pouco relevante. Pouco relevante? Meu amigo, essa viagem diz muito. É porque, assim, a agenda do Moro, ela não está no Brasil. As preocupações do Moro não estão no Brasil. Moro, ó, alguns caras lá de cima, Moro é brother.
Ele deveria estar percorrendo o Brasil, disse um aliado que preferiu não se identificar. Moro não está preocupado com o Brasil. Moro já garantiu lá que até 2026 vai estar fechado com o Bivar, que na verdade é a União Brasil, que na verdade é o MBL, né, que tem algumas posições chaves. Você acha que o Moro já não ligou pro MBL e falou, ó, tô aqui na Alemanha, já conversei, ó, vocês aí que foi, quando a gente vai fazer essa aqui, a gente tem essas pautas. Capaz de ter um financiamento para o MBL agora, o MBL vai voar a partir de 2023. Vai vendo. E aí, só porque eu trouxe isso daqui, ó, só esse primeiro parágrafo, na verdade, eu trouxe só porque é o seguinte, o cara falando que tá filiando pré-candidato, né? Que ele é do partido do Moro, tá filiando pré-candidato. O Brasil Sem Medo trouxe a informação que o Podemos deve perder um deputado, que é o Roberto Lucena, deve estar indo por republicanos, porque ele quer apoiar Bolsonaro. Mais uma perda aí pra galera do Moro, que não vai bem. E aí eu fui dar uma olhada na internet sobre algo sobre isso, e aí mostrava lá que no início de março o Lucena tá me entregando na comitiva de Bolsonaro. Mas enfim, não é tão relevante não. Chegando aqui quase no final do vídeo, ontem também no Twitter, né? Vocês são demais. Toda hora aparece uma informação interessante. O Alexandre Padon, ele fez uma pequena thread falando sobre o fundo da Amazônia. Aquele fundo lá que dá Amazonas, que o governo Bolsonaro fez as mudanças. E aí trouxe algumas informações bem pertinentes, né? De algumas coisas que, pelo menos pra mim, passaram batidas, né? No início do governo tinha coisas que... Tanta coisa acontecendo que às vezes você nem para pra prestar atenção no que realmente aconteceu naquele momento. Esse aqui não é o início da thread, eu não trouxe lá completa. Eu acho que vale a pena lá no perfil da Alexandre dar uma lida. Ele fala o seguinte, ó, em 2008 foi criado o Fundo Mundial da Amazônia. O Fundo Amazônico foi criado em agosto de 2008. A ideia proposta pelo governo brasileiro foi apresentada em 2007. Olha só. A ideia saiu do governo do Brasil. Quem era o ministro na época, né, em 2007? A Marina. Marina Silva era ministra do Meio Ambiente. E era durante o governo Lula. Ou seja, a ideia saiu do governo Lula. Ele deixa o link, super interessante, tá lá. Criado em 2008. O Fundo Amazônia tem como objetivo fomentar projetos, combate ao desmatamento, blá blá blá. A Alemanha é um dos 3 doadores do fundo. Além dela, participam Noruega e Petrobras. Ela na frente assim, ó, por que foi criado? Por que foi criado? Tá lá, né? A ideia foi apresentada em 2007, durante a 13ª Conferência das Partes da UNFCCC, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Desde quando o pessoal está falando sobre isso? Beleza. Aí o Alexandre, ele continua, e ele traz aqui uma matéria de 2008. ONGs alemãs e brasileiras discutem questões ambientais na sede do WWF Brasil. Perceba que é um projeto, né, ideias que não estão sendo discutidas a níveis assim, de legislativo, executivo, pessoas que foram eleitas, não as ONGs, tomando a frente, tipo o SUS da educação. A reunião faz parte de uma agenda de cooperação Brasil-Alemanha, marcada pela visita do ministro alemão do Meio Ambiente. Você vê, a Alemanha, né, ela tem uma relação com essa questão do verde que não é de hoje, né? Não é da ida do Sérgio Moro. Já tem tempo a Alemanha está interessada no Brasil. Ele conversou hoje em Brasília com a ministra brasileira do Meio Ambiente, Marina Silva. Nesta terça, Gabriel segue para a região de Santarém, no estado do Pará, onde visitará unidades de conservação e terá reuniões com representantes de ONGs ambientalistas brasileiras e alemãs. Aí o Alexandre, lá na frente eu tirei de ordem, porque eu acho que faz um pouco mais sentido, mostrando o que aconteceu no início do governo Bolsonaro. Uma matéria de 17 de maio de 2019. 5º mês de governo. Já andava nem meio na metade do mês ainda. Isto é, Ricardo Salles suspeita de irregularidades em contratos do Fundo Amazônia. Foi concebido na era PT, que a Marina era ministro do Meio Ambiente. O ministro Ricardo Salles afirmou nesta sexta que detectou possíveis irregularidades nos contratos do Fundo Amazônia, o maior projeto de cooperação internacional para a preservação da floresta no Brasil, que conta com a participação de Noruega e Alemanha. Há indícios de que estão gastando muitos recursos sem ter a comprovação de que estão trazendo resultados no objetivo do fundo. Aí pensa o seguinte, né? Quando você fala que um problema está acontecendo, como é que você prova que esse problema está acontecendo? Com dados. Concorda comigo? Você fala assim, a Amazônia queimou 5% desse ano. Como é que você sabe que queimou 5%? Porque você fez uma medição, né? Você vai ter que apresentar algum dado, fotos, estatísticas. Tem que ter alguma coisa. E alguém apresenta, vai lá, com uma ciência construída. Por que eu estou falando isso? Salles disse que as possíveis irregularidades foram detectadas em 1/4
dos 103 projetos em curso. E que entre os contratos sob suspeita estão ONGs as quais não identificou. E aí, vamos dar um bisu aqui em duas coisas desse fundo. Quando você fala no Fundo Amazônia, no site oficial deles, o Alexandre trouxe isso daqui. O Fundo Amazônia, ele tinha um comitê técnico do Fundo Amazônia para fazer levantamento de dados, ó. O comitê técnico do Fundo Amazônia tem a atribuição de atestar a quantidade de emissões de carbono oriundas de desmatamento calculada pelo Ministério do Meio Ambiente. O Ministério produz, né, os dados e quem atesta, isso daí nesse ponto, é o comitê técnico. Lá dá o carimbo. Não, a gente confia em vocês. Para tanto, deve avaliar a metodologia de cálculo da área de desmatamento e a quantidade de carbono por hectare utilizada no cálculo das emissões. Então, tá vendo aí? Ele vai fazer uns cálculos e tudo mais. E aí, quando o governo Bolsonaro ele toma posse, você vê o Fundo Amazônia, ele fala o seguinte, já teve um decreto, o 9.759, de 11 de abril de 2019, já era governo Bolsonaro. Você vê, ó, o Comitê Orientador do Fundo Amazônia, o COFA, ele foi extinto. O decreto do governo Bolsonaro acabou com esse comitê. E o que é que esse comitê fazia? Ele tinha atribuição de estabelecer as diretrizes e critérios para a aplicação dos recursos. Esse comitê, ele desenhava o compliance para onde o dinheiro iria. Esse mesmo comitê acompanhava as informações sobre como esses recursos eram aplicados. E esse mesmo comitê aprovava o relatório de atividades do Fundo Amazônia. Ele cria as diretrizes, ele mesmo fiscaliza e ele mesmo aprova. Aí você vai na fala do Salles, ó. Não tá tendo a comprovação, né? Será que tinha alguma coisa a ver? Será que foi por isso que esse comitê foi extinto? Pô, o cara cria a regra, cruza, cabeceia, faz o gol e você tem que confiar nele? Quem estabelece os diretrizes, as regras para colocar o dinheiro é quem acompanha e fiscaliza e quem aprova a fiscalização. Pô, amigão. Sabe? Pô, sacanagem, né? Sacanagem. Aí fica meio estranho. Pelo menos, né, para ser assim, um pouco uma coisa, quem desse o direcionamento, né, das regras para aplicar o dinheiro não poderia aprovar as contas. Tinha que ser outra pessoa, né? Isso aí o próprio compliance defende. Aí você entende por que batem tanto no governo Bolsonaro nesse âmbito aí, né? Meio ambiente, etc. E para fechar o vídeo, isso aqui eu dei muita risada, porque meu amigo ele me recomendou esse livro esses dias. Ele falou, cara, você tem que ler esse livro, você quer? Tá lendo muita notícia, tá ouvindo um monte de podcast, tá lendo muito pouco, não sei o quê. Eu falei, mano, Deus vai mandar a informação. As coisas vão chegar até mim. E aí me deparei com essa matéria que é exatamente sobre o livro que ele me recomendou. E ele me mandou assim umas 12 páginas. Um livro, eu li, bacana o livro mesmo, assim, as páginas assim, bem envolventes. É uma história, ele é um livro que aborda sobre o meio ambiente em formato de romance. Um romance, sabe? Tipo 1984, que você discute sobre liberdade de expressão, só que contando um romance, o que tá acontecendo, sabe? Etc. Aquela sociedade distópica, enfim. Só que esse livro aqui ele traz informações assim, mais factuais, bem interessantes. E eu vi aqui esse site, que é ligado à esquerda, esse Bonifácio, né? A turma do Aldo Rebelo e tudo mais, a esquerda mais raiz. Aí falava o seguinte, ó, ambientalismo, novo totalitarismo? Interrogação. O livro O Reich Verde, publicado em 2019 pelo filósofo e jurista belga Driel Godefried, cuja versão em português foi recentemente lançada pela editora Armada, por passar um pouquinho de hora, vem momento oportuno refletir sobre a agenda ambientalista que tem ganhado cada dia mais importância no mundo empresarial, midiático, jurídico e geopolítico. Como exemplo recente, olha isso daqui. Temos as inúmeras declarações do secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, e a votação do Conselho de Segurança das Nações Unidas, realizada em 13 de dezembro de 2021. O que é que eles pretendiam? Estabelecer uma relação genérica entre as mudanças climáticas como ameaças à paz e à segurança internacional. Olha isso aí. Mudar o clima é um problema à segurança internacional. É basicamente o que está acontecendo na Europa. Aí imagina Bolsonaro, né, Amazônia, pegando fogo e ó, é o mundo. Bolsonaro está destruindo o planeta.
Proposta vetada por Rússia com a voto da Índia e a abstenção lá dos comunas. Olha o cenário que vem se desenhando. Olha essa agenda que vem. De lá, vem de fora para dentro. Olha a turminha aí, né? Como cada um se posiciona. Você tem as 3 vias aqui. Vocês têm as 3 vias.